Vou falar aqui de uma moleca que dizia ser um animal, de um príncipe que era mesmo um cabra bom, e de uma líder carismática que, embora deicida, talvez ainda assim entrasse no céu antes de mim ou de você. Durante muito tempo eu pensei que só mesmo na mão do Miyazaki para essa garota chatinha ser a personagem título de uma obra tão máscula. Só agora há pouco, vindo gravar isso aqui, é que eu descobri que a intenção do Miyazaki era realmente chamar a obra de A Lenda do Príncipe Ashitaka. Foi alguém na produção, ou o diretor, sei lá, que deu de ombros pro autor e empoderou a mocinha, fazendo dela o centro dos holofotes e colocando a cara dela em todos os pôsteres. Mas tá, tudo bem assim também. Longe de ter chamado a atenção pela masculinidade ou feminilidade da figura protagonista, o desenho me chamou a atenção à época pelas imagens impressionantes e penetrantes no coração, que ele me deixou a respeito tanto da figura divina quanto de uma figura demoníaca, ao ponto de eu talvez poder dizer que, com tanta CGI, computação e inteligência artificial depois, décadas depois, eu ainda não sei se algo me marcou o imaginário como uma figura de demônio tão temível, tão horrorosa quanto o Tatarigami, ou uma cena de contato com a divindade tão pura quanto também tem ali. Mas eu chego lá. A história conta a trajetória do príncipe, sujeito macho, ponta firme, heróico, prudente e caridoso. Ele enfrenta uma situação mortal que cai no colo dele tão de repente quanto um relâmpago, e enfrenta com uma disposição e um desapego que muito marmanjo por aí leva décadas para juntar pela metade. Acredite, eu sei. E nisso então ele larga a terra natal, cruza um território inóspito, oferecendo paz, busca a concórdia mesmo diante de flechas, e se expõe à luta para fazer parar a luta, enquanto também não deixa de lutar quando isso se prova necessário. E tudo isso sem rosnar, sem ficar mostrando muque, sem levantar a voz, sem perder a gentileza. Pelo contrário, mesmo sentindo dor, ele tudo suporta, sem mimimi, sem murmuração, sem explodir na cara de ninguém, sem pedir ou esperar pena dos outros. Conhece alguém assim hoje? Tá em falta. Contaminado pela ira a partir da maldição daquilo que chamaram de Tatarigami, o príncipe enfrenta uma pressão que quer o tempo todo tomar conta dele, inclusive conferindo a ele poderes sobre-humanos, que ele poderia facilmente abraçar com voracidade para agir no mundo com mais ferocidade, mas não. Bem ao exemplo de Attack on Titan, onde aquela figura do Eren sai da nuca de um gigante, querendo talvez representar a conquista da razão sobre a ira, para que as potências irascíveis da alma sejam usadas em prol da razão e com as rédeas na mão da virtude. Assim também Ashitaka resiste ao poder que quer transformar a sua ira num comandante desregrado de suas ações. Resiste com esforço, resiste com dor, orientado pelas virtudes que ele já vivia, que ele já treinava durante a vida e que ele tem agora em plenitude para usar durante a adversidade, como um escudo na hora da adversidade contra a tentação, né, Griffiths? E assim é exemplo também do que se mostra lá em Kaiju número 8, já não é o poder de um demônio quem se apossa do seu condutor, mas o poder da humanidade que se apossa daquela ira, que podia parecer apenas uma tentação maldita, mas que também pode ou também deve ser usada para defender a justiça, defender o inocente, defender a vida. Turbinado então com esse poder sobrenatural, mas acossado também com essa tentação de ira, ele empreende a cruzada. Cruzada essa que, nas palavras lá da velhinha do Búzio, ao oráculo, consiste em ir até a fonte da maldição e enxergar com olhos sem ódio. Ou seja, a própria tentação que o acossa, da ira, do ódio, do rancor, já dá exatamente um spoiler, dá o tom da luta que ele vai ter que travar. Exatamente como nós também temos a pista, a boa pista, de qual será o caminho para nos levar à santidade, precisamente no reconhecimento de quais são aqueles nossos pecados mais habituais, as tentações mais fortes, os vícios mais reincidentes, aquela dor, aquela sentença de morte que ele recebeu de repente por causa da qual ele saiu de casa. É exatamente o véu a ser posto de lado, para que com olhos límpidos a verdade seja buscada, conhecida, amada e servida. Isso é maravilhoso. Não à toa então, durante o filme todo, ele parece que está sempre sendo acusado de traição, né? Quem está do lado dos humanos diz que ele está do lado dos bichos, quem está do lado dos bichos diz que ele está do lado dos humanos. Claro. Por quê? Porque ele busca a verdade em absolutamente todo lugar aonde vai. Ele tenta ser correto com todo mundo, paciente e misericordioso com todo mundo. Diga lá se não é isso que se devia esperar de alguém que se diz cristão. Mas o mundo espera o quê? E a gente mesmo faz o quê? Toma partido, defende os seus bandidinhos de estimação, defende ideologia, facção, RCC, tridentina, ortodoxa, protestante, minha família, meus amigos, meus coleguinhas. Que saco, não? E que vergonha. Mas o Ashitaka não tá nem aí, ele se mete no meio da briga, nocauteia as duas que estão querendo se matar, ainda sai andando, dando de ombro pra tiro, ameaça e bomba, e dando ordem pra todo mundo. Sério, pior que esse cara não ser o personagem título, só mesmo o Spectroman, levando 3 temporadas pra ser título da própria série. E não é que a bobinha da personagem título seja equiparável ao gorilouro vestido de rosa. Não me entenda mal. O problema é que, pra ser parte do problema, não é preciso ser um vilão. Basta ser um bocó.
E a Princesa Lobo foi só outra bocó, no meio de um monte de criaturas tapadas, arrastadas pelas próprias paixões. E isso leva a outra coisa bacana que eu só fui perceber agora há pouco, a respeito do título dessa obra. Só o termo rimê, que se remete a uma senhora, uma nobre, uma princesa, só ele foi escrito em ideograma, dispensando ou ocultando os ideogramas que dariam conta da palavra mononoke. Termo esse que foi deixado só no hiragana, que é aquele conjunto de símbolos vocais, silabários que eles têm, e que pode remeter aqui, talvez, quem sabe, a um modo de comunicação, a um modo de ser mais pobre, mais tosco, não exatamente analfabeto, mas incapaz de alcançar conceitualmente mesmo as coisas que fala ou que vive, como a garota que não sabe ler ou escrever porque nunca foi de fato filha de uma comunidade humana. Se é que eu entendi bem, o próprio termo mononoke remete a uma coisa de natureza meio desconexa, talvez deturpada ou apenas esquisita. Uma coisa cujas qualidades não se encaixam, tipo um fantasma que não sabe que está morto ou um pato que segue cães porque não entendeu que ele não é um deles. Então a beleza ou a pompa que deram para esse título aqui, Princesa Lobo, rapidinho perde a graça, né? Porque essa coisa que se mostra traduzível talvez por Princesa Monstro, uma espécie de uma lei de anomalia, toda vez que é falada dentro do filme, é num tom meio de zombaria. Não é uma coisa do tipo, ó céus, lá vem a Princesa Lobo. Não, é mais um negócio do tipo, égua, lá vem a doida. Isso já aponta por si só para o abismo daquela personagem, que é muito mais trágica do que heróica. Longe então de ser uma figura forte de feminilidade ou uma grande representação das forças da natureza, ou sequer da liberdade, a furiosa Sun vai se mostrando mesmo é ser uma alma presa. A mocinha diz ser um lobo, a mocinha rejeita a própria humanidade. Isso talvez faça sentido nesse mundinho estranho desses tempos esquisitos, mas não é que ela tenha mesmo algum tipo de disforia de raça, ou que ela realmente pense ser um daqueles animais, né? O que ela tem é revolta, o que ela tem é vergonha, tem nojo das ações da humanidade, de quem ela espera poder, portanto, se dissociar. Só que, tadinha, continua não sendo um lobo, né? São Tomás diz que a graça supõe a natureza, e a natureza dela, por arruinada que esteja, ainda é humana. Uma garota humana. E sobre tal natureza, então, a graça vai atuar. Como? Do jeito mais velho do mundo. Ela vai ser atraída, claro, por um garoto. Um jovem virtuoso que arrasta consigo a mão da providência divina justamente na medida em que ele se dispõe a intervir num mundo de terras arrasadas e de corações partidos, e apostando a própria vida nisso. Só que a doida também não é só uma lunática histérica que se veste de pelúcia e late para os outros. Ela tem de fato uma relação mais profunda, sobrenatural até, com a natureza e com os bichos. Como sabe que ele se chama Yaku? Ele me contou e me falou sobre você. Quer dizer, ela entende a floresta, ela fala com os bichos, mas ela carece talvez de integridade. Quer dizer, aquela coesão integrativa entre discernimento, desejos, sentimentos, reações do corpo. Tanto que enquanto ela está ali tratando o Ashitaka na base da malcriação, aquela resistência besta de quem não quer dar o braço a torcer, arrastando ele na gentileza do ódio para ir mostrá-lo para o tal deus da floresta, basicamente porque ela está perplexa demais com o comportamento daquele desaforado que faz elogios para ela enquanto ela está ali com uma espada no gogó dele. Ou seja, enquanto tudo a respeito dele ainda a incomodava inexplicavelmente, ela vira para o bicho que ele montava e liberta ele sem perguntar nada para ele. Só que o bicho fica. É lindo de tão ridículo. A magnânima doadora de uma liberdade que ninguém pediu. Simplesmente não cogitou que o bichinho tivesse ali de boaça, sempre junto do seu parceiro. Depois, quando o tal deus da floresta se aproxima do príncipe, aquele príncipe que já tinha salvo a vida dela, tinha se rendido a ela, elogiado a ela. Tão bonita. E agora o deus da floresta, o papai Shishigami, dá o sinal verde dizendo, ó, partidão. Aí sim ela foi se conectar, foi tentar conversar de verdade com a montaria do príncipe, que é quase uma extensão do caráter do príncipe, de quem ela queria se aproximar. Vai ver o contraste. Lady Eboshi. Dela a menina não gosta. E nunca parou para conhecer, nunca parou sequer para tentar entender nada sobre a cidade. Ou a Forja, ou os humanos. Quer dizer, já os odiava como se os conhecesse, que nem Goblin de Dungeons and Dragons, né? Então ela tem um poder de comunicação que simplesmente não chaveia, não liga, não é acionado, senão quando a situação pareça favorecer aquilo que ela mesma já resolve afirmar dentro de si. Canalizada, filtrada pelas suas paixões, pelas suas preferências ou seus rancores. Igualzinho a gente, né? Tantas vezes incapazes de ver o bem no outro, se o outro tiver uma panelinha diferente da nossa, ou tantas vezes até rápidos em expulsar da nossa panelinha qualquer um que nos fira, incapazes de ver o mal no próprio coração ou de discernir nas próprias ações as mesmas coisas de que a gente tanto reclama nas ações dos outros. Vergonha, né? Se quer vingança pelos animais que matamos, aqui estão duas mulheres que quero que conheça. Também quero vingança pelos maridos mortos por seus lobos. Difícil, né?
E veja que a princesa doida ataca de modo afoito, de modo desatinado, igualzinho o javali, sem um pingo de juízo. Toma para si dores que ela sequer entende bem, porque está sempre vivendo pela metade, igualzinho tanta criança por aí, criada por mãe solo, alienada da presença do pai, alienada de conhecimento sobre o pai, cuja versão da história ela jamais ouviu. Não é à toa então que depois ela passa pela vergonha de ser rejeitada justamente pelos macacos, que dentre todos os bichos são os mais parecidos com os homens, né? E são aqueles que jogam na cara dela: você não é animal, você não é humana, sai daqui. Diferentemente dela, o príncipe Ashitaka absorve a realidade em suas diferentes facetas com tanta abertura e honestidade, que protagoniza com estonteante naturalidade a empatia com a natureza, o respeito pelo divino, a caridade com os humanos, a dúvida diante de qualquer pretensão de inimizade e a convivência com as cruzes. Então a gente vê imagens representando os dois como um casalzinho muito bonitinhos, como se eles ficassem juntos, mas não é bem assim. A cela interior onde a Sun se prende é muito forte. O herói tenta resgatá-la dali, mas ela não deixa. A coisa evolui para uma promessa de reencontro, é verdade? Mas é ele quem faz o movimento, respeitando o tempo dela e os limites dela, ao mesmo tempo em que acena para o futuro. Porque da parte dela, ela até de certa forma se declara para ele, mas fechando a porta. Tu é até um cara maneiro, mas eu vou viver no mato porque eu não gosto de gente e não quero saber de pessoas. E ele aceita. Ele entende que era isso que ela tinha para dar naquele momento, e ele entende que naquele momento talvez isso fosse bom. Conhece isso? Ainda tenho muito a dizer-vos, mas não podeis suportá-lo agora. Pois é, existe uma espera pedagógica nos passos da providência que vem em resgate de almas perdidas, e quem deseja servir esse bem maior precisa se vestir dessa paciência. E aí novamente se vê a diferença de ter uma vida já anteriormente ancorada, vivida em compromisso com a virtude. Porque quando a situação surge, também essa paciência está ali disponível como um músculo bem treinado. A gente fica vendo as histórias, né? Eu falei de um vídeo sobre o Takopi. Fiquei lá resmungando sobre pessoas que não aprendiam nada durante as crises, apesar das crises. E poderia haver um contraponto, um questionamento a respeito das pessoas que aprenderam alguma coisa nesse filme também, porque parece que a Sun não aprendeu nada, o monge, ou o caçador, ou o espião não aprendeu nada, a Lady Eboshi não aprendeu nada, e o Ashitaka, que já veio pronto, passou a história toda apenas desfilando a sua perfeição. Mas não. Os cínicos gostam de dizer que o diabo mora nos detalhes, mas a esperança também mora nos detalhes. A princesa Lobo, que tem um nome, Sun, não deu o braço a torcer e foi viver no mato. Mas ela precisou abrir a boca e dizer para um ser humano: eu gosto muito de você. Lady Eboshi não só não deu o braço a torcer, como perdeu o braço. Mas teve que voltar para a cidade reconhecendo: eu fui salva pelos animais. Eu fui salva por aquele bobinho do Ashitaka, que tinha chegado aqui nos meus domínios como quem viesse me avaliar. E de quem eu ri, o próprio Ashitaka. Não que ele viesse com uma soberba de quem ia resolver tudo sozinho. Não vi nada disso. Mas ele testemunhou, ele protagonizou a história na qual ele não resolveu nada sozinho. Tudo aquilo que ele pedia para a Lady Eboshi, que as pessoas e a floresta vivessem em harmonia, ele testemunhou que aquilo não é só algo que surge porque alguém quer. Todos precisarão se ajudar, perder um braço ou outro, inclusive. Assim como ele, aparentemente, abriu mão de voltar para sua vila. E por falar em aprendizado, contrariando talvez um pouco mais os feministas de plantão, eu não vi ali uma história onde mulheres agem proativamente salvando o dia, enquanto os homens são todos ou uns canalhas assassinos ou uns parvos inúteis. Não vi isso não. Tem canalhas assassinos, tem parvos, até inúteis. Ok. Mas eu vi homens e mulheres trabalhando juntos, ansiosamente aguardando e celebrando com alegria o reencontro, num equilíbrio prático de forças que teria até bastante coisa a ensinar para o mundo de hoje. Se os ouvidos de tanta gente por aí não estivessem tapados quanto os dos javalis, e se os seus pescoços, também tão duros, não estivessem aparentemente incapazes de olhar para o céu. Até a senhora Eboshi, vista talvez como a vilã ou a representação da humanidade sedenta e ambiciosa, ela está muito mais por um daqueles autodenominados humanistas, pés no chão, pragmáticos, cartesianos, mas venerada pelos seus justamente pelo tanto que se importa com todo mundo que mora ali. E ela mostra isso. Ela recebe o príncipe Ashitaka, um estranho esquisito, mas se abre a ele. Realmente, prontamente se presta a mostrar para ele os seus segredos. E o segredo dela qual é? Se não alguma coisa que muito provavelmente envergonharia essas nossas vidinhas mesquinhas e egoístas. Ou então diga lá quantos doentes você botou para dentro da tua casa para tratar com os teus recursos. Ou quantos leprosos você empregou. Ou quantos você continuou sustentando depois que eles já não podiam mais trabalhar para você. Conhece quem tenha feito isso? Mas gente com iPhone você conhece alguns, né? E é de dentro das faixas de um leproso que vem aquela frase que, se não resume, se não condensa o desenho todo, pelo menos oferece os batentes da porta, da janela através do qual a gente olha para ele.
A vida é sofrimento, é dura. O mundo é amaldiçoado, as pessoas amaldiçoadas, mas ainda assim a gente encontra uma razão para viver. Conhece isso? Maldita seja a terra por tua causa. Com trabalho tirarás dela o sustento, pois és pó. Pois é, gente, lobo, macaco, javali, floresta. Toda a vida quer viver. E não há resposta fácil para o embate de todos os dias, para a morte que ronda e ruge na garganta de todas as criaturas em todo o planeta, em todos os tempos. Mas tem uma resposta, que tanta gente conhece, ou já conheceu, mas recusou, que é aquela que diz: a natureza geme e chora, como em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E com isso em mente você ri quando assiste, quando vê aquele farsante soltar a frase que escancara o véu da ilusão na qual ele vive. A sede de possuir o céu e a terra é o que nos faz humanos. Não, amiguinho, essa sede não se chama humanidade, se chama pecado original. E é por isso que esse mesmo personagem disse lá no começo: e daí que você está amaldiçoado? O mundo todo está amaldiçoado. Realmente, está mesmo. Vossos olhos se abrirão e sereis como os deuses, conhecendo o bem e o mal. Lembra? E certamente, para variar, deve parecer para muitos que eu estou aqui costurando coisas que não se costuram juntas, mas veja como é impressionante que elas ainda façam sentido juntas. Porque essa natureza agigantada, divinizada, mas monstrificada também, como no episódio de Ultraman, andando como um gigante cujos passos passam por cima da gente, ignorando solenemente a pequenez dos assuntos humanos, ela morre nas mãos dos humanos que mata e não pode salvar a si mesma. Eles procuravam a vida e receberam a morte, tadinhos. Assim como outros desenhos que não tem nada de cristão na casca externa, também Mononoke Hime, a Princesa Lobo, também ela acaba mesmo assim ecoando coisas que estão no ensinamento da igreja há mais de 2000 anos. E faz isso ao mesmo tempo em que me dá uma das imagens mais queridas a respeito do que é que possa ser a imagem da divindade caminhando no mundo. Pois é, por causa do miserável do Miyazaki, eu passei a vergonha de chorar com música de Roberto Carlos. Mas por quê? Porque é isso. Deus anda no mundo e a floresta reage à sua presença com uma profusão de vida. Aquilo é maravilhoso, mas não é o bastante. As flores que brotam daquela maneira, como quem quer forrar o caminho do divino que nos honra com a sua presença e os seus passos, elas murcham ainda antes de apegar e esfriar. Por quê? Porque murcharão sempre, até que a gente entenda que Deus não é o cosmos, não é a vida e nem o fôlego que anima as criaturas, mas o criador de tudo isso, né? Carl Sagan. É outro que deve se revirar no túmulo se souber que com todo o seu ateísmo, com toda a sua incredulidade, me ajudou a entender esses olhos como os olhos do filho que tem a condição de buscar pelo seu criador. Somos um caminho para o cosmo, conhecer a si mesmo. Então essa divindade animista ou a divinização dessa natureza só pode realmente trazer uma beleza transitória. E não é que isso estrague tudo, porque primeiro a cena continua bela, segundo porque essa versão, mesmo animalizada, mesmo limitada e imanente do divino, metonimificada num tal Deus da floresta, ainda serve talvez como um tipo eficaz, uma figura daquelas que apontam para algo maior, sem concretizá-la, sem possuir de fato todos os seus atributos, mas apontando para aquele algo maior. Porque eu não sei se você percebeu, mas o Shishigami caminha por cima das águas. Coincidência, né? Finalmente, Mononoke Hime confirma no clímax da história aquilo que parece esquecido ou secundarizado por toda a tentativa de se idolatrar a criação, que é aquela realidade nada fofinha, de que a criação entregue a si mesma é tanto a doadora quanto a mais cruel ceifadora de vidas. E uma distinção importante, ou duas, que o Tatarigami não era um demônio exatamente, mas a figura de alguém que se desgraçou entregando-se aos sussurros do maligno. Porque o tal Deus de maldição não é exatamente um poder, ele não cria nada, é uma força que deforma, que degenera, toma conta como um inchaço, pela maçaroca incontrolável de vermes, que se juntam na alma e no coração e tomam conta de tudo que o corpo faz ou que a boca diz. De novo, exatamente como a gente que de mentiria em mentirinha, quando vê já virou um canalha, filho daquele que é assassino e mentiroso desde o início. Tampouco era Deus aquela entidade sobrenatural baleada pela lei de Eboshi. A senhora Eboshi, aliás, ela peca, e peca por presunção, ou por orgulho, e nada é mais, digamos, demonifício do que o orgulho, ok? Mas não é que ela tenha virado as costas para Deus depois de tê-lo reconhecido como tal. Isso seria aquela rebeldia satânica, né? Mas não é o caso. Ela via o Shishigami, o deus da floresta, como uma espécie de um general, um shogun daquele exército de bestas feras que já passava noite e dia tentando matá-la. E ela vê esse treco, essa criatura, essa entidade, ser tratada como um deus por um monte de bobinhos assustados que, na visão dela, carecem de liderança, talvez.
Então toda a desgraceira que acontece não é só porque ela tenha ignorado as consequências prováveis do que estava prestes a fazer, ou porque ela tenha desprezado aqueles que sofreriam as consequências do sucesso dela. Eu não vi isso. Pareceu para mim mais uma cena de pica-pau, sabe? Onde o cara tá ali serrando o galho da árvore onde ele mesmo está sentado. E isso sem dar ouvidos, aqui outro pecado grave, sem dar ouvidos àqueles que tentam alertá-la sobre a besteira daquilo que ela quer fazer. Portanto, de novo, dá para dizer que realmente ela tenha aprendido alguma coisa com a história? Talvez não, verdade. Mas ela ainda tem tempo, como nós. Tem a presença do príncipe sábio que se dispõe a ficar ao seu lado, escolhe ficar na cidade, e tem o vazio do próprio braço amputado. Um vazio que testemunha toda a tragédia que pode vir, como fruto de uma liderança obstinada, mas presunçosa. Do tipo que se surpreende de o mundo ter sobrevivido tanto tempo até que eu chegasse. E a outra maluquinha, dá o braço a torcer? Também não. Mas ela abre a boca e declara seu afeto a um ser humano, abraçando assim, finalmente, toda a dificuldade intrincada daquele conflito que ela vive entre o mundo que ela quer defender e aquela condição humana da qual ela queria se dissociar. E quando o Ashitaka diz que vai visitá-la, ela sorri. Esse sorriso é a abertura que carrega ou que deixa passar aquela luz e continua inacessível àqueles outros corações que se mantêm entregues às trevas, do rancor e da presunção. Corações esses, ou coração esse que fica assim tão preso, tão vulnerável, tão suscetível a ser tomado de repente por vermes, ou antes talvez suscetível a se ver de repente tomados pelos vermes que já estavam lá, transformando-o num monstro. E que monstro! Então, se você ainda está aí e também entende que esse mundo não se resolve rejeitando a humanidade, nem brincando de virar bicho ou pondo a prêmio a cabeça de Deus, que hoje te inscrevesse no canal. Eu sou Marco Aurélio Roca e estou aqui tentando falar de obras que nos ajudem a criar, ou pelo menos nos ajudem a querer criar, um coração que esteja mesmo num corpo místico, cuja cabeça seja de fato a divindade salvadora, e não qualquer simulacro dúbio que se tornará um assassino, como sempre acontece toda vez que tentam evoluir a humanidade às custas de decapitar a transcendência. Ou você também não viu ali naquele gigante de gosma preta uma boa figura do que é que sempre acontece quando tentam se aproveitar do corpo místico de Cristo, sem o Cristo? Não, Miyazaki certamente não pensou em nada disso, o que torna tudo, para variar, apenas melhor, porque evidencia a atuação da providência. Deus abençoe.